Hoje é domingo, 1º de outubro. Independência da Catalunha vence referendo com 90% dos votos, diz governo catalão. Presidente catalão diz que Catalunha ganhou direito de ser um Estado. Primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy afirma que não houve referendo. Bom, na minha opinião, sim, houve referendo. E houve também a postura autoritária do governo espanhol para impedir o referendo. Né? Vamos lá, vamos com a notícia aqui. O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, disse na noite deste domingo, primeiro, que a Catalunha ganhou o direito de ser um Estado, após a realização do referendo sobre sua independência da Espanha. Ganhamos o direito de ter um Estado independente, afirmou. Puigdemont prometeu levar o resultado da votação ao parlamento para que se atue de acordo com a lei do referendo, que prevê a proclamação unilateral de independência. O sim venceu o referendo deste domingo com 90,09%, 2.020.144 votos. O não teve 7,87%. 176.565 votos. Votos em branco foram 2,03%, 45.586 e nulos foram 0,89%, 20.129. No total, foram registrados 2.262.424 votos, segundo o governo catalão. Em um pronunciamento, Puigdemont disse que a independência da Catalunha já não é um assunto interno, é um assunto europeu. Ele afirmou ainda que a União Europeia não pode continuar olhando para o outro lado em relação à violação de direitos humanos constatada neste domingo, com as agressões sofridas pelos catalães pela polícia espanhola. O governo espanhol escreveu hoje uma página vergonhosa em sua relação com a Catalunha, criticou. Hoje, a Catalunha ganhou muitos referendos. Temos direito de decidir nosso futuro, acrescentou. Poucas horas antes, porém, o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, afirmou que não houve um referendo de autodeterminação na Catalunha. Hoje, a votação é considerada ilegal e não é reconhecida pelo governo espanhol. Um forte esquema de repressão policial foi usado para tentar impedir a votação neste domingo e 844 pessoas ficaram feridas, segundo a Secretaria de Saúde do governo regional catalão. Eleitores favoráveis ao referendo ocupavam colégios eleitorais havia 2 dias para garantir a realização do referendo, enquanto a polícia espanhola realizava operações para apreender cédulas e material de votação e fechar locais que seriam usados neste domingo. Centenas de milhares de catalães foram às ruas nas últimas semanas para protestar contra a campanha de Madrid para suprimir a votação. No último dia 20, a Guarda Civil Espanhola prendeu o principal colaborador do vice-presidente da Catalunha, Josep Maria Jové. Ele é considerado o braço direito do independentista Oriol Junqueiras. Também foram presas outras autoridades que defendem a independência catalã, segundo a imprensa espanhola. O governo defende os direitos de todos os espanhóis e está cumprindo com sua obrigação. O Estado de Direito funciona, afirmou o primeiro-ministro do país, o conservador Mariano Rajoy, ao ser questionado sobre as operações. Os separatistas são maioria no parlamento catalão desde 2015, mas segundo as pesquisas, a sociedade catalã está muito dividida ante a independência da região de 7,5 milhões de habitantes. Nas eleições regionais de 2015, os independentistas receberam 47,6% dos votos
e os defensores da continuidade na Espanha, 51,28%. Mas 70% dos catalães são favoráveis a decidir a questão em um referendo legal, segundo as pesquisas. Bom, vamos ver um vídeo aqui e vamos entender o movimento separatista da Catalunha, ok? Bom, como você pode ver aí no vídeo, sobre as razões do porquê que a Catalunha quer se separar da Espanha. Ela se uniu ao reino para formar o reino espanhol e depois em 1714 perdeu o direito de ser o poder autônomo que tinha. Depois com a República voltou a ter autonomia, mas, como diz aí no vídeo, que grande parte da riqueza da Catalunha vai para o governo de Madrid e muito pouco volta para a Catalunha, são razões suficientes para querer a separação. De fato, já existia praticamente a região autônoma da Catalunha, era praticamente um estado independente, apenas se uniu para formar a Espanha. E agora que quer o direito de fazer um referendo para decidir sobre os próprios, para o próprio futuro, o governo central autoritário de Mariano Rajoy usa a força policial para impedir um referendo, depois de falar que o referendo é ilegal. Eu acompanhei durante toda a madrugada o referendo na Espanha, na Catalunha. E eu escutava os comentaristas, os analistas políticos denegrindo a imagem do ato do referendo, falando que era ilegal, que o governo central e a justiça disse que era ilegal. Eu acho que não é nada ilegal. Eu acho que é um direito legítimo de um povo decidir sobre o próprio futuro. O que foi ilegal aí foi o uso desproporcional da força de Madrid contra Barcelona. Isso sim que foi uma coisa ilegal. Agora, proibir as pessoas de decidirem o próprio futuro... Eu falei nos vídeos que eu fiz ainda no tempo dedicado à língua italiana, eu falei que se fosse a Galícia, se fosse o País Vasco, se fosse outra região da Espanha que não fosse tão rica como a Catalunha, o governo espanhol não faria grande alarde, não. Mas como é a Catalunha, que é uma das mais importantes regiões autônomas, aí sim que a coisa apertou. E tomara mesmo que o País Vasco, lá em Santander, que eu acho que é a capital do País Vasco, veja o que está acontecendo na Catalunha e promova a mesma coisa. Promova um referendo separatista. Porque a Espanha tem que voltar a ser o que era antes. O reino de Leão e Castilha.
ou seja, a região de Madrid. Porque tirando ali a região de Madrid, todas as regiões da Espanha tinham que ser autônomas. Porque o poder é concentrado em Madrid, o poder é concentrado nas mãos do primeiro-ministro, de uma figura de um rei, uma coisa mais idiota do mundo, como um país que, segundo tem uma democracia, pode ter feito, voltado o tempo da monarquia. Coisa mais idiota, na minha opinião, é uma coisa estúpida. Na Inglaterra tem a monarquia, mas isso aí vai levando de séculos e vai em frente. Mas a Espanha, que tinha uma ruptura com a monarquia durante a ditadura de Francisco Franco, como vão colocar outra vez a monarquia uma imagem de um monarca, a coisa mais imbecil. Depois, um sistema parlamentarista que não funciona. A Espanha que se diz uma potência, um país que está desenvolvido, não é bem assim não. Se não existisse a União Europeia, a Espanha e Portugal seriam os países mais miseráveis da Europa Ocidental. É a União Europeia que praticamente mantém em pé a Espanha, Portugal, a Itália, a Grécia, que são países que, sinceramente, estão a situação da crítica. A Itália é muito mais rica que a Espanha, a Itália é mais desenvolvida que a Espanha, sim. Então a Espanha, eu acho que é porque eu estava vendo o pronunciamento do Mariano Rajoy, e ele falando da potência econômica que é a Espanha. Ah, senhor, francamente, a Espanha enfrentou um nível de desemprego altíssimo, o mais alto da Europa, na crise de 2008, 2009 e 2010. Mais de 20% de desempregado, um recorde dentro da União Europeia. Acho que só perde para a Grécia, que quase quebrou. A Barcelona. Por que Barcelona sofreu um atentado terrorista? Porque a Barcelona é a cidade mais rica, depois de Madrid, ela é a mais rica do país. Se eu não estiver errado. A maior e mais rica. E ela sofreu atentado porque ela faz parte da Espanha ainda. Que se fosse separada antes, há muito tempo atrás, quando eles decidiram se separar lá em 2010, eu acho que não teria acontecido um atentado terrorista em Barcelona. Teria acontecido um atentado terrorista em Madrid, como já aconteceu em 2005. Então, eu sou a favor sempre dos referendos, sempre dos direitos de separatistas, porque essa coisa de manter a força, um povo que não quer fazer parte de uma nação, eu acho que isso é passar sobre os direitos individuais. Isso sim é contra a lei. Não pode forçar uma região a fazer parte de um país se ela não quer fazer parte de um país. É muito legítimo deixar fazer um referendo, fazer a separação numa boa, numa paz. Ou quer sempre que termine em guerra. O Sudão se separou depois de um referendo, mas depois de uma guerra civil. A Crimeia se separou da Ucrânia e voltou às mãos da Rússia. Um desejo da população da Crimeia. E não vem dizer que a Crimeia sempre foi da Ucrânia, porque não é bem assim. Geograficamente, a Crimeia faz parte da Ucrânia, que é uma península. Mas antes, quando a Ucrânia entrou para a União Soviética, não me lembro agora se foi Gorbachev, se foi Nikita, não sei, um presidente importante da União Soviética deu o celeiro da União Soviética ao novo membro, que era a Ucrânia. Enquanto separou, acabou a União Soviética, a Ucrânia saiu e levou com ela a Crimeia. Por isso que a população da Crimeia sempre foi de maioria russa. E para mim é legítimo que a Crimeia voltasse à mão dos russos. E se o leste da Ucrânia quer voltar para a dominação russa, se eles querem fazer um referendo separatista, deixa eles fazerem. Ou vai outra vez entrar em guerra com o leste da Ucrânia e colocar toda a culpa na Rússia. Se a população está com vontade de fazer uma coisa, deixa ela fazer. É como no Brasil. Se no Brasil agora decidissem que o sul do Brasil fosse se separar, deixa eles fazer um referendo. Deixa eles decidir no próprio futuro. Não se pode fazer as pessoas ficarem juntas à força. Se fosse assim, não existiria o divórcio.
O divórcio existe para que duas pessoas possam se separar em paz, sem conflito. É a mesma coisa de um referendo, um plebiscito. O que aconteceu na Catalunha, o autoritarismo de Madrid é a coisa mais absurda que se pode ver na Europa. E ainda mais, os líderes europeus apoiando a Mariano Rajoy. É impressionante. É claro que eles têm medo que esses movimentos separatistas alcancem outras proporções. É como o Reino Unido, que tomara que a Escócia faça um novo referendo e agora assim se separe e torne um reino desunido. Porque por culpa do Brexit, a Escócia vai ficar fora da União Europeia. E a Escócia fez um referendo e a União Europeia disse: se vocês se separarem do Reino Unido, vão ficar fora da União Europeia. Por isso que a Escócia decidiu ficar dentro do Reino Unido, para não ficar fora da União Europeia. Mas não esperava que 1 ano ou 2 anos depois o Brexit fosse realizado. Então eles foram traídos e tomaram mesmo que a Escócia se separe de vez da dominação inglesa. 300 anos é tempo suficiente, não? A mesma coisa, a Catalunha está nas mãos da Espanha desde que ela teve a ideia, uma ideia estúpida, né, de se unir para formar o reino da Espanha. Eu acho que ela não sabia o que aconteceria com ela no futuro. Então é um direito legítimo da Catalunha se separar e fazer uma nova nação na Europa. E ela sozinha tem muita força. Porque é por isso que a Madrid não quer deixar. Porque a Catalunha é rica. E Madrid não quer perder essa mina de ouro. Por isso que estão assim. Vamos ver o que vai acontecer. Já que segundo que eu estava lendo aqui, o parlamento catalão vai dar prosseguimento ao referendo e vai declarar a Catalunha independente. Apesar que muitos países do mundo não vão reconhecer, infelizmente. Porque para reconhecer uma coisa dessa, eles primeiro têm que ter uma guerra civil com a força para conseguir alguma coisa de direito. Porque, sinceramente, quando eles querem decidir o próprio futuro, vem gente de fora a encher a paciência. Como eu publiquei no meu Facebook, eu não sei como se pronuncia, mas é Visca Catalunha Livre. Viva Catalunha Livre. Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se você quer aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui à classe particular de idiomas, onde nós podemos ter aula de português brasileiro pelo Skype em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com sua família, amigos, com todo mundo. Curta minha página no Facebook. Se inscreva no meu canal no YouTube. A sua inscrição no meu canal é muito importante para mim, porque é a motivação que eu tenho de fazer vídeos diários. Então, se inscreva no meu canal. No meu canal você pode encontrar outros vídeos em outros idiomas, em inglês, francês, italiano, espanhol e também em português brasileiro. São interessantes notícias que eu procurei, que eu li, que eu dei minha opinião. Então, comente, assista, compartilhe, curta os meus outros vídeos. Se quiser falar comigo diretamente sobre qualquer tema, pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Aqui está meu número do WhatsApp, será um grande prazer receber a sua mensagem, ok? Como sempre, um abraço gigantesco ao meu país, que é amado, que é meu Brasil brasileiro, a todas as pessoas, a todos os brasileiros espalhados por esse mundo, a todas as pessoas que falam português nesse planeta também, que tenham todos uma excelente tarde, porque aqui ainda é tarde de domingo, ou noite de domingo, ou já uma manhã de segunda-feira. Um bom início de semana para todo mundo. Muito obrigado e nos vemos amanhã com outro interessante. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau.